Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro virtual sobre a epistemologia marxista. Vamos começar com um gesto banal do nosso dia a dia. Você pega o celular, pede uma refeição e 30 minutos depois o entregador bate à sua porta. Ou compra uma camisa barata num site chinês. Na superfície, tudo parece mágico, fluido e natural. Mas se rasgarmos essa aparência, encontramos um entregador sob chuva, algoritmos que cronometram cada segundo, trabalhos sem direitos e galpões com jornadas exaustivas. O objeto comida e o objeto roupa surgem como se tivessem valor próprio, enquanto o trabalho humano que o gerou é apagado. Marx chamou isso de fetiche da mercadoria. Agora, antes de avançarmos no debate sobre a epistemologia marxista, eu preciso fazer uma ressalva. Karl Marx não escreveu nenhuma obra intitulada Epistemologia ou Teoria do Conhecimento. Ele não nos deixou um manual sobre os critérios formais da verdade. Então, por que usamos essa expressão epistemologia marxista? Porque a obra de Marx está repleta de implicações epistemológicas. Mais do que isso, ela contém um método de investigação que revolucionou a forma como a ciência social produz conhecimento. O que apresentaremos hoje é uma reconstrução teórica, certamente bem menos rica do que a apresentada pelo meu colega Walter, a quem respeito muito como pessoa e como intelectual. Eu utilizo os escritos de Marx e, sobretudo, dos seus principais intérpretes lá do século XX. E a pergunta central que me move nessa reconstrução é: como conhecer a sociedade verdadeiramente se a própria experiência cotidiana está saturada de ilusões? Como a ciência distingue a estrutura oculta da realidade da mera ideologia? A filosofia idealista respondia: pela reflexão pura. Mas Marx inverte isso. A verdade não se descobre no gabinete, mas na análise das condições materiais e históricas em que as pessoas produzem a sua existência. Hoje percorreremos esse método de análise da realidade e seus desdobramentos para a epistemologia. Para fundar esse método, Marx precisou primeiro romper com a filosofia de seu tempo. Em A Ideologia Alemã, escrita em parceria com Engels em 1845, ele estabelece a premissa do materialismo histórico. Os pressupostos de que partimos não são dogmas, mas os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida. A consciência nunca é outra coisa que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo de vida real. Traduzindo, para compreender as leis da religião, a arte ou a ciência de uma época, nós não partimos do que os homens dizem de si, mas de como eles organizam a produção material da vida. Esta é a infraestrutura. As ideias, as instituições são a superestrutura. Aqui o trabalho tem duplo caráter. No sentido ontológico, ou seja, aquilo que é constitutivo do humano, o trabalho é atividade criativa, transformação da natureza, realização das faculdades humanas. No capitalismo, porém, ele se converte em trabalho alienado. Nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, o jovem Marx não se limita a afirmar que o trabalho está alienado. Ele desdobra essa alienação em 4 dimensões que se encadeiam como uma espiral de desumanização. Em primeiro lugar, o trabalhador se aliena do produto do seu trabalho. Ele produz um objeto que não lhe pertence.
Quanto mais riqueza ele gera, mais pobre se torna, pois o fruto da sua força se consolida como um poder estranho e hostil que volta para dominá-lo. Em segundo lugar, ele se aliena no próprio ato da produção. O trabalho deixa de ser uma atividade criativa e prazerosa para se transformar em martírio físico e mental. O operário só se sente livre nas funções animalescas, comer, beber, procriar. Enquanto na sua atividade genuinamente humana, ele se sente rebaixado a uma engrenagem ou a um bicho de carga. Em terceiro lugar, ocorre a alienação do gênero humano. O trabalho alienado separa o ser humano da sua essência comunitária, transformando a vida criativa da espécie em mero meio de subsistência individual. E como corolário direto, instala-se a quarta dimensão, a alienação do homem pelo homem, na qual os seres humanos deixam de se enxergar como parceiros de uma coletividade e passam a se tratar como concorrentes no mercado, meras mercadorias ou instrumentos de exploração mútua. Anos depois, em O Capital, de 1867, Marx eleva esta intuição filosófica ao nível de um método econômico inédito. Ele parte da mercadoria como célula-mãe do capitalismo. Toda mercadoria tem o valor de uso, que é a sua utilidade concreta, e valor de troca, que é a proporção em que ela se troca por outras mercadorias no mercado, o que torna coisas completamente diferentes, comparáveis em termos de valor. O fato de serem produtos de trabalho humano abstrato, o gasto de força de trabalho em geral, medido pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-las. Dentro da fábrica está o segredo da acumulação capitalista, a mais-valia. O capitalista compra no mercado uma mercadoria muito especial, a força de trabalho do operário. O valor dessa força de trabalho é o custo para manter o trabalhador vivo e produtivo, alimentação, moradia, transporte. Supôs-se que 4 horas de trabalho por dia bastem para produzir o valor equivalente ao salário. Se a jornada for de 8 horas, as 4 horas restantes representam o trabalho excedente não pago, a mais-valia, que é apropriado pelo capitalista sob a forma de lucro. Marx demonstra que essa mais-valia pode ser obtida de 2 formas principais. A primeira é a mais-valia absoluta, obtida pelo esticamento direto da jornada de trabalho ou pela intensificação do ritmo sem o aumento proporcional do salário, como veremos hoje nas jornadas exaustivas de trabalhadores por aplicativos. A segunda é a mais-valia relativa, obtida pela introdução de inovações tecnológicas e maquinários que aumentam a produtividade, reduzindo o tempo necessário para reproduzir o valor do salário e ampliando a fatia do trabalho excedente apropriada pelo capital. É essa estrutura oculta de mais-valia que gera o fetiche da mercadoria. Como o mercado organiza a troca de produtos e não a cooperação direta entre pessoas, as relações sociais entre os trabalhadores aparecem invertidas. Elas parecem relações materiais entre pessoas e relações sociais entre coisas. O mercado ganha uma aura quase religiosa. Fala-se que o mercado está nervoso, o mercado decidiu, ou o mercado puniu, como se fosse uma divindade cósmica com vontade própria, quando na verdade ele é apenas a soma reificada das ações humanas. Até aqui Marx nos dá o diagnóstico, mas como transformar esse diagnóstico em um método científico de conhecimento?
É aí que entram seus intérpretes. No século XX, os filósofos marxistas se dividiram sobre como extrair uma teoria do conhecimento desse legado. A primeira grande leitura é a de George Lukács e Alfred Schmidt. Lukács, em História e Consciência de Classe, de 1923, parte do fetiche da mercadoria e o amplia para a categoria de reificação. Para ele, a reificação não afeta só a economia, mas impregna a burocracia, o direito, a medicina e a própria mente humana. O homem reificado vê as leis sociais como leis da física, calculáveis, mas inalteráveis. A reificação seria o processo pelo qual as relações sociais ganham a aparência fantasmagórica de coisas naturais, imutáveis e autônomas, aprisionando a consciência humana numa atitude contemplativa e impotente diante da história. A saída para Lukács está na praxis, não como pragmatismo vulgar, mas como unidade dialética entre a reflexão teórica e a ação transformadora. Ele atribui à classe trabalhadora uma posição epistemológica privilegiada, por ser ao mesmo tempo o sujeito que produz riqueza e o objeto que sofre exploração. Ela é o sujeito-objeto idêntico da história. Quando o trabalhador toma consciência de que sua força de trabalho é a mercadoria que move todo o sistema, essa consciência não é um mero evento mental passivo, é um ato prático que começa a desorganizar o funcionamento da reificação. Vamos a Alfred Schmidt, que em O Conceito de Natureza em Marx, complementa essa visão com a categoria do metabolismo entre homem e natureza. Para ele, nós não conhecemos o mundo só pela contemplação lógica, mas por intervenção física e técnica. A verdade de uma hipótese científica não se prova num teste puramente conceitual, mas na capacidade da ação humana de intervir na natureza e produzir os resultados projetados. Schmidt nos lembra de um elemento importante. A matéria oferece resistência. Quando aplicamos uma nova tecnologia numa fábrica ou criamos um novo sistema de logística numa cidade, partimos de um modelo teórico, mas na execução, a realidade concreta reage. Surgem atritos mecânicos, gargalos de transporte, fadiga humana, falhas inesperadas do ambiente. A matéria física e a estrutura social resistem às nossas abstrações mentais. Para Lukács e Schmidt, a ciência avança precisamente nesse atrito. O sujeito é forçado a abandonar ilusões idealistas e reformular seus conceitos para adequá-las às propriedades reais do objeto. O conhecimento científico é fruto desse aprendizado histórico-prático, onde a teoria é testada, corrigida e validada pela resistência da realidade na praxis. Esta é uma epistemologia que valoriza a experiência e o protagonismo do trabalhador. Mas ela tem um problema. Se a verdade nasce da experiência direta, como explicar que tantos trabalhadores reproduzam a ideologia que os explora? E é exatamente para responder a esse problema que Louis Althusser, nos anos 1960, propõe uma leitura radicalmente oposta. Althusser rejeita qualquer interpretação humanista ou historicista de Marx. Para ele, o jovem Marx, dos manuscritos de 1844, ainda estava preso à filosofia de Hegel e Feuerbach. Mas em 1845 teria ocorrido uma ruptura epistemológica, quando Marx corta os laços com a ideologia humanista e funda uma ciência nova, a história como ciência das formações sociais. Aqui, Althusser não está inventando uma epistemologia. Ele está explicitando o que para ele é o verdadeiro método de Marx. Um método que o próprio Marx não teria sistematizado como tal. Para Althusser, o humanismo, a ideia de que o homem faz a história, é ideologia. E ideologia, na sua definição,
não é uma mentira deliberada ou uma ilusão individual, mas a representação da relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência. Ela interpela os indivíduos como sujeitos, fazendo-os sentir-se livres e responsáveis exatamente no momento em que obedecem às regras da estrutura social. Em Aparelhos Ideológicos do Estado, Althusser mostra que o capitalismo se reproduz não apenas pela repressão física da polícia e do direito, mas também pela persuasão ideológica cotidiana operada por instituições como a escola, a família, as igrejas e os meios de comunicação. O trabalhador crê sinceramente que sua miséria é resultado do seu azar ou da sua falta de esforço, garantindo assim a reprodução pacífica da exploração. Por isso, a experiência vivida e a prática cotidiana do trabalhador estão inteiramente saturadas de ideologia. Esperar que a verdade científica surja espontaneamente da vivência da fábrica é empirismo ingênuo. A ciência não descobre a verdade olhando a realidade. Ela opera uma transformação teórica rigorosa dentro do próprio pensamento. Para dar conta desse processo de produção científica, Althusser propõe um movimento teórico que se desdobra em 3 momentos fundamentais, que ele denomina generalidades. No primeiro momento, temos a generalidade 1, e aqui é necessário entender que ela não é o objeto real em si, mas a matéria-prima com que a ciência começa a trabalhar. Essa matéria-prima é composta pelas representações ideológicas, pelos conceitos confusos e pelos preconceitos que já circulam no senso comum acerca de determinado tema. É o conjunto de ideias pré-existentes que o cientista encontra diante de si quando começa a investigar. Em seguida, opera-se a generalidade 2, que é o trabalho teórico propriamente dito. Nesse estágio entram em ação os conceitos rigorosos, as categorias e os métodos de análise, que a disciplina científica já desenvolveu, como no caso do marxismo, as noções de modo de produção, relações de produção, infraestrutura e superestrutura, além da célebre tese da determinação em última instância pela economia. Esse aparato conceitual funciona como um crivo, uma lente teórica que desmonta as ilusões da generalidade 1. Por fim, alcançamos a generalidade 3, que é o resultado do trabalho científico bem-sucedido, um conceito adequado e depurado, que desmascara a ideologia de partida e revela o funcionamento da estrutura oculta da sociedade. Para Althusser, portanto, a ciência não parte jamais da observação pura e imediata da realidade. Isso seria um empirismo ingênuo. Ela parte de uma reconstrução operada inteiramente no plano teórico, e é somente ao final desse percurso que o conhecimento científico consegue romper a cortina de fumaça da ideologia e apreender o real em sua complexidade estrutural. Essa concepção tem uma consequência importante para Althusser. A história é um processo sem sujeito. As pessoas reais não são atores principais, mas meros suportes das estruturas econômicas e sociais. O cientista deve analisar a articulação dessas estruturas sem ceder ao sentimentalismo ou ao empirismo. E aqui temos um dilema. De um lado, Lukács e Schmitt apostam na praxis do trabalhador. De outro, Althusser aposta na vigilância teórica contra a ideologia. Como superar essa tensão? Para não ficarmos presos a esse dilema, outros pensadores enriquecem a reconstrução. O primeiro deles é o italiano Antonio Gramsci. Nos Cadernos do Cárcere,
Escritos nas prisões do fascismo, ele supera a visão mecanicista de que a economia determina automaticamente a política. Gramsci introduz a categoria de hegemonia. A classe dominante não governa apenas pela força da economia ou pelas armas do Estado, mas pelo consentimento ativo da classe trabalhadora, construído através da cultura, da educação e da imprensa. A dominação torna-se senso comum, que é um conjunto heterogêneo de certezas populares que naturaliza a desigualdade. Para combater a hegemonia burguesa, Gramsci defende a contra-hegemonia, o trabalho paciente dos intelectuais orgânicos para transformar o senso comum em bom senso, que nada mais é do que uma consciência crítica e articulada da realidade social. Outra contribuição que precisamos considerar vem de Walter Benjamin. Em suas teses sobre o conceito de história de 1940, Benjamin ataca a visão burguesa de que a história é um progresso contínuo e linear. Ele alerta que a ideia de progresso frequentemente serve para legitimar os massacres do passado em nome de um futuro grandioso. Ao olhar para o quadro Ângelos Novos de Pucli, Benjamin descreve o anjo da história. Sua face está voltada para o passado, onde nós vemos uma cadeia de eventos. Ele vê uma única e catastrófica tempestade que acumula ruínas sobre ruínas aos seus pés. O anjo gostaria de parar e reanimar os mortos, mas a tempestade do progresso o arrasta irresistivelmente para o futuro. A tarefa da ciência crítica para Benjamin não é contar a história do ponto de vista dos vencedores, mas escovar a história a contrapelo, resgatando as memórias, as lutas e sofrimentos dos vencidos para interromper o tempo da dominação. No nosso tempo, o geógrafo britânico David Harvey aplica o método marxiano à dimensão espacial da economia. Em obras como A Condição Pós-Moderna e O Enigma do Capital, ele formula a categoria do ajuste espacial. Quando o capital enfrenta crises profundas de sobreacumulação do seu centro produtivo, ou seja, quando há excesso de dinheiro e excesso de trabalhadores sem opções rentáveis de investimento, ele precisa se expandir geograficamente. O capital investe na construção de grandes infraestruturas, rodovias, portos, redes de fibra óptica e especulação imobiliária em novas cidades para absorver o excedente e adiar a sua crise. Harvey nos mostra que a urbanização moderna e a destruição ambiental não são acidentais, mas dinâmicas geográficas indispensáveis para a sobrevivência do próprio capitalismo. Por fim, o teórico canadense Moishe Postone, em Tempo, Trabalho e Dominação Social, oferece uma reinterpretação revolucionária do capital. Ele argumenta que Marx não criticou a sociedade apenas do ponto de vista do trabalho, mas fez uma crítica do próprio trabalho no capitalismo. No capitalismo, o trabalho deixa de ser um simples meio para produzir bens úteis e se transforma em uma estrutura abstrata e impessoal que domina todos, tanto os trabalhadores quanto os próprios capitalistas. O tempo de trabalho socialmente necessário converte-se em um tirano invisível que exige a aceleração constante da produção, criando um ciclo ininterrupto de consumo e destruição ecológica que escapa ao controle humano. Chegamos ao fim da nossa jornada. E agora, qual é o valor real dessa reconstrução para as nossas vidas e para o nosso tempo? Vamos ser sinceros. Marx não nos deu uma epistemologia pronta. Ele nos deu um método, e um método que só se prova na prática. O que Lukács, Schmitt, Althusser, Gramsci, Benjamin,
Harvey e Postone fizeram foi explicitar as implicações cognitivas desse método. Cada um, à sua maneira, respondeu à pergunta: como conhecer a sociedade se a própria sociedade oculta suas leis? Quando observamos a disputa entre a visão de Lukács e Schmitt e a abordagem de Althusser, percebemos que o pensamento de Marx não é um dogma petrificado, mas um arcabouço científico vivo e em constante expansão. Se ficamos apenas com Althusser, munimos-nos de um rigor teórico indispensável para desmascarar as falsas certezas da ideologia e do senso comum. Aprendemos que a realidade social é complexa, estruturada e frequentemente contraintuitiva. Mas se esquecemos Lukács e Schmitt, a teoria corre o risco de virar um jogo de palavras acadêmicas, isolado das dores reais e incapacitada de apreender e aprender com os erros da prática. A resistência do mundo concreto é o teste de fogo da verdade. Quando somamos a isso o olhar de Gramsci sobre a disputa cultural, a sensibilidade de Benjamin com as vítimas da história, a análise geográfica de Harvey sobre o espaço urbano e a crítica de Postone sobre a tirania do tempo, obtemos um conjunto de ferramentas analíticas incomparável para decifrar a nossa realidade. A epistemologia que extraímos de Marx é um campo de tensões. Ela nos ensina, porém, que o conhecimento sobre a sociedade não é neutro. Toda teoria serve a um projeto social para legitimar a ordem existente ou para fornecer instrumentos de libertação numa perspectiva dialética. A ciência de Marx nos tira do papel de espectadores passivos diante da história. Ela nos mostra que a desigualdade, a precarização do trabalho, a mercantilização da vida e a crise climática não são leis eternas da natureza ou da física. São resultados históricos de um modo específico de organizar a produção social, o modo de produção capitalista. E se essas estruturas foram erguidas pela ação humana ao longo do tempo, elas também podem ser transformadas, superadas pela ação organizada da sociedade. Como Marx sintetizou de forma inequívoca na 13ª tese sobre Feuerbach, os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. A questão, porém, é transformá-lo. Resumindo, para finalizar esse momento, a epistemologia marxiana ou marxista, enquanto reconstrução teórica, é, antes de tudo, uma crítica radical da ideologia e uma teoria do conhecimento ancorada na praxis histórico-materialista. Ela parte do princípio de que a consciência não determina a vida, mas é determinada pelas condições materiais de existência, de modo que o verdadeiro conhecimento da sociedade não se alcança pela especulação pura ou pela contemplação dos fatos isolados, mas pela apreensão dialética da totalidade concreta, isto é, pela descoberta das estruturas ocultas, como a mais-valia, sob a aparência fenomênica, como o preço e a concorrência, utilizando um método que vai das abstrações iniciais à síntese do concreto pensado. Essa operação, porém, só se valida na praxis, pois a verdade de uma hipótese científica é atestada pela resistência que a matéria social e natural pode oferecer à intervenção humana. Resistência que força o sujeito a corrigir suas ilusões e reformular seus conceitos. E, por fim, essa epistemologia recusa qualquer pretensão de neutralidade, pois todo conhecimento ou serve para legitimar a ordem vigente, como ideologia que naturaliza a exploração, ou fornece instrumentos para sua superação, tornando a produção da verdade um ato inseparável da luta por emancipação histórica. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até mais!